eu sou desconfiado dessas teorias conspiratórias muito elaboradas, mas eu entendo que existe uma cultura de um povo. E a cultura do povo é a forma que ela se relaciona com a própria dopamina, né? Quem é a dopamina? A dopamina... Eu queria que você me explicasse um pouquinho, antes de a gente entrar em outros assuntos, sobre o que é a dopamina. Como isso aqui funciona no nosso corpo, como gerar mais dopamina, e se você arriscaria dar algum palpite, né, sobre como a gente poderia gerar mais dopamina no mundo dos investimentos, nos negócios, para ver até se a nossa tese aqui de treinamento, se ela faz sentido para você, né, como médico. Nossa, Thiago, o que você falou agora, acho que dá pra gente conversar uma tarde inteira, mas vamos começar do final pro começo, tá? Por que do final pro começo? Porque a primeira coisa é, quando você fala de companhia para trabalho, né, quem você vai chamar para trabalhar com você, a gente fala de um conceito chamado Core Skills, né, que antes a gente chamava de Soft Skills, né, ou as pessoas dividiam entre Hard Skills e Soft Skills, né? Hard Skills, aquelas habilidades, né, duras. Então, por exemplo, sua formação, seus cursos de pós-graduação, a sua experiência profissional. E aí os Soft Skills é a sua habilidade interpessoal, né, o quanto você consegue trabalhar em grupo, seu perfil de liderança, seu perfil de liderado, seu reconhecimento hierárquico, né? E dentro disso, o que começou a se perceber? Que já não fazia muito sentido você falar tanto nessa dicotomia, e que fazia sentido você falar numa coisa chamada Core Skills, que são habilidades imprescindíveis, né? Aquilo que é essencial, habilidades essenciais. E dentro das habilidades essenciais, ela justamente está a relação entre as pessoas, porque o que nós fazemos é a relação interpessoal, é isso que nós fazemos. Quando você fala do seu amigo de vendas, né, e você fala para que ele tem problemas em aceitação, por exemplo, em rejeição, o que é uma venda não concluída? É uma rejeição. Então tem muito sentido quando você fala isso. E quando você fala isso, e eu levanto a questão do Core Skills, eu acho que existem dois tipos de pessoas que a gente tem que se perguntar, né, que está sentada à nossa frente, que a gente vai, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho. Você faz terapia ou você não faz? E eu te falo com muita sinceridade, eu faço terapia há anos, né, e para determinadas coisas, né, eu preciso de uma pessoa que não só entenda a situação, mas que ela entenda a si mesma. Por que eu falo isso para você? Porque quando você fala que você já fez dietas várias vezes, você sabe o que tem que ser feito, só que você volta a ganhar gordura, o que você está falando? É do conceito de dissociação cognitiva. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. E por que existe essa, ou dissonância cognitiva, né? Porque a dissonância cognitiva é a escolha de cada um, né? Vamos colocar a escolha de cada um e vamos trazer para outra parte daquilo que você falou, que é, eu ensino as pessoas a aplicarem dinheiro, mas as pessoas não necessariamente, a partir daquele conhecimento, elas vão aplicar o dinheiro naquilo que faz mais sentido. Quando você fala isso, eu lembro de um cara que com certeza você deve ter lido, que é o Daniel Kahneman. Por quê? Porque ele é o prêmio Nobel para uma tese muito simples na economia, que é o valor do dinheiro. E por que é interessante isso? Porque até então, o valor do dinheiro, quem dava, né, eram tecnocratas que falavam assim, ó, 50 é 50, 100 é 100, 1 milhão é 1 milhão. O que o Daniel Kahneman falou? O Daniel Kahneman falou assim, não, isso não é dinheiro. O dinheiro para as pessoas é o quanto você tem perto do seu universo de conhecimento. Você ganha, sei lá, 100 mil reais por mês. E você perde uma nota de 50 reais. Quanto isso vai te preocupar? Você ganha 800 reais por mês e você perde uma nota de 50 reais. Quanto isso vai te preocupar? Você acabou de ganhar 100 reais para fazer um trabalho e você perdeu 50 reais. Quanto você vai se preocupar? Então o dinheiro, na verdade, ele tem um valor para as pessoas daquilo que é o universo de conhecimento delas e o valor daquilo que elas têm agregado em relação ao todo montante que elas têm. Então 50 reais não é igual para todas as pessoas. Ele é diferente à medida que aquela pessoa lida com grandes quantidades ou não de dinheiro. Por que é importante esse estudo do Daniel Kahneman? Porque ele mostra que as pessoas elas vão agir economicamente de acordo com aquilo que é a cabeça delas, né? Eu, por exemplo, não tenho uma cabeça de investidor. Você falar para mim, como é que é o teu perfil de investimento? Eu sou um cara extremamente conservador. Eu não tenho perfil de investimento, e o meu perfil de investimento na minha cabeça é assim, vou trabalhar até morrer e vou juntar o máximo de dinheiro que der. E se eu precisar de mais dinheiro, eu não vou investir, vou trabalhar 1 hora a mais. Né? Então, eu não tenho perfil de investidor.
né? Por isso que eu conto, né, com, na verdade, a minha esposa, que é administradora, que tem um perfil de negócios muito aguçado, e ela é capaz de fazer essas coisas, né? Mas eu mesmo não tenho esse perfil, então eu posso aprender tudo com você. E ainda assim, eu vou manter o meu perfil. Por quê? Porque R$50 para mim me remete à época que, por exemplo, eu estava na faculdade e eu gastava R$14,20 para ou almoçar ou jantar todo dia no bandejão. Essa é a minha esfera de valores. Quanto que eu sei de dinheiro? Dos negócios que eu faço. Quais são os negócios que eu faço? Os negócios que eu faço é encher o tanque do meu carro, né? É fazer uma compra no mercado, é pagar uma conta de restaurante, né? Roupa, por exemplo, eu não sou um cara que gasta com roupa. Eu uso a maior parte do tempo, eu uso uniforme. Eu tô aqui 20V de uniforme porque eu tô acabando de sair do hospital. Tava operando Moriá até agora, né? Então, quanto custa um uniforme? Custa R$150, né? Quando você fala pra mim, tem um tênis de R$5.000, eu falo, que isso? Esse tênis anda sozinho também, ele vai pra mim nos compromissos, né? Então, quando a gente para entender esses assuntos que permeiam tudo aquilo que a gente está conversando, a gente percebe que a questão é além do que é a dopamina, é como que você usa essa dopamina. Tem gente que usa dopamina para o bem, tem gente que usa dopamina contra o próprio bem. Quando você vê aplicativos como, por exemplo, o TikTok, ou então quando você vê o Reels do Instagram, ou você vê os Shorts do YouTube, o que você está vendo? Você está vendo uma tentativa de fazer uma adição, né? Então, você risca o seu dedinho, dopamina, 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 dopamina. E isso é tão bem pesquisado que existe uma pergunta: por que o dedo é para baixo, por que não é para o lado? Por que é para baixo, por que não é para cima? Por que você tem uma música X? Por que você tem um aumento do que é o spread de uma determinada informação em relação a outra? O que as pessoas querem ver? Né? Tem gente que já tem uma teoria falando que o algoritmo, por exemplo, do TikTok, quando você vai para a China, ela dirige tudo para melhoria esportiva, sucesso no trabalho, desempenho acadêmico. E quando você vem para as Américas, é tudo para bobagem, é dancinha, é bunda, é pornografia, é bobeira, né? Como se isso fosse uma forma de você fazer uma engenharia social. Olha, eu sinceramente... Eu sou desconfiado dessas teorias conspiratórias muito elaboradas, mas eu entendo que existe uma cultura de um povo. E a cultura do povo é a forma que ela se relaciona com a própria dopamina, né? Quem é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor, ele funciona criando a partir da sua iniciativa, né? Só que ele não sustenta aquilo que é a sua ação. Vou te dar um exemplo de dopamina. Por que uma das grandes brigas das empresas de restaurante é fazer uma entrega rápida por você? Você fica mais feliz quando você come? Exatamente. Agora, conceitua para mim esse feliz. Você fez um pedido. Qual é a melhor situação possível? Chega rápido. Chega rápido, porque eu tô morrendo de fome. Sabe por quê? Porque se demorar a ter nível de dopamina baixa, você recebe o produto e você fala, puta, mas não tava com tanta vontade de comer isso. Faz sentido. Então, quando você tem um restaurante que chama McDonald's, por que ele tem tanto sucesso assim? Porque você pede e já come. Porque se você tiver que pensar na comida que você pediu, você não pediria. Se você fosse no McDonald's à la carte, muito provavelmente, se você fizesse o pedido e chegasse um hambúrguer para você, você não ia sentir tanta satisfação assim. Quanto é você chegar na linha, pedir o cara te entregar e você começar a comer a batatinha ainda em pé sentado naquela linha de compra. Isso é cultural do McDonald's. Pode olhar, todo mundo faz isso. Chega o lanche, chega a batatinha, a pessoa já começa a comer a batatinha. Dopamina, dopamina, dopamina. Então ela já senta já comendo, ela termina de comer, ela ainda quer comer mais durante um tempo. Ao passo que quando você desfruta de uma refeição, então você vai num restaurante do seu amigo que é chefe, que ele tem 2 entradas, 3 pratos principais, 2 saídas, ele te dá uma harmonização. O que acontece? Que você relaxa, que você faz o slow food, né? É exatamente o contrário. Você desenvolve uma outra coisa que você não tem com o McDonald's. Pense que você sai do restaurante fast food, dá 1 hora, você está pensando o que você vai comer. Quando você está nesse restaurante, nessas condições, dá 1 hora, você ainda está jantando, Thiago. E quando você termina de jantar, você não pensa mais em comer. Então, a questão da repetição, que a dopamina está ligada em relação ao que é a nossa iniciativa,
é uma coisa que ou faz com que a gente tenha muita habilidade para realizar coisas, porque você se torna um sujeito proativo, ou ela te torna tolo, porque você fica pulando de estímulo em estímulo, de empolgação em empolgação. Então, existe a necessidade da gente entender que neurotransmissor também não é um inimigo ou é um herói. Os neurotransmissores, eles existem no seu neuroeixo, porque eles obedecem um equilíbrio onde você tem que saber acelerar e tem que saber frear. É que nem um carro. Um carro sem freio não adianta, você vai ter um motor, sei lá, 12 cilindros de 1000 cavalos. Não dá para andar se ele não tiver freio, você não vai parar. Agora, um carro que tem só freio não vai para frente, né? E o cérebro funciona desse jeito. Você tem que ter isso. O que é aquilo que define, né, vamos falar, as boas escolhas, né? E aí é uma coisa que, né, eu vejo, eu aprendo muito com Wesley Delanogar, que já veio aqui umas vezes no Sócio. Exatamente, né? Veio comigo, inclusive, no Sócio, né? Que é um cara que fala muito bem nisso, né? Ele fala sobre ambiente. E qual o ambiente que as pessoas escolhem, Thiago? O que tem mais dopamina? As pessoas, na verdade, elas escolhem ambientes, né, que são fáceis e convenientes. Mais Onde confortável, né? Exatamente. O problema é que você associa um ambiente de conforto onde você tem dopamina, mas, por exemplo, você não tem serotonina. É gostoso você viver assim, nessa Só me define o que seria dopamina e a serotonina. São neurotransmissores, né? Eles cuidam de sinais específicos no nosso cérebro e assim, não é que eles têm uma função pré-definida, né? Então você tem o GABA, que é inibitório, você tem a serotonina, que está ligada à sensação de satisfação, recompensa, você tem a endorfina, que está relacionada a bem-estar, que é a que você aumenta a produção grandemente quando você faz exercício intenso, você tem a dopamina, que cuida do que é a sua iniciativa, e a sensação também de recompensa, né? de, entre aspas, felicidade, aquela felicidade passageira. Qual que seria a diferença de endorfina e dopamina? Elas são substâncias completamente diferentes, né? Mas o que sinaliza cada uma é que é o principal de cada questão. Então, quando você pega, por exemplo, você tem vontade de treinar? Tipo, você tem um estalo assim, você fala, cara, eu vou começar a treinar. Já sei, eu vou fazer hoje, sei lá, eu não sei se você gosta de musculação ou de corrida, mas você já teve aquele estalo, assim, vou comprar um tênis e eu vou começar a treinar. E aí, sim. você comprou aquele tênis, aquilo te deixou animado, aí você foi treinar. Isso daí é dopamina. Tá. Agora. 2-3 dias acabou. Exato. Agora, pega aquela pessoa que faz aquele mesmo treinamento, né? Não sei se você já namorou, tem amigos que, né, fazem academia todo santo dia e a pessoa precisa fazer isso. Se você combina de viajar, aí a pessoa pede assim, será que dá pra gente ficar no hotel que tem academia? Né? E aí a pessoa vai treinar, ou se você já teve essa sensação de você treinar, fazer alguma coisa, e você ter aquela sensação de trabalho realizado, de que você construiu alguma coisa, pô, hoje o treino foi legal. Como, por exemplo, um jogo de futebol, né? Mesmo que você tenha perdido uma partida no jogo de futebol, você vai com uma coisa positiva para casa que te faz voltar a jogar novamente. E não é a competitividade, é aquela sensação de bem-estar, é aquela sensação de trabalho realizado. Isso daí é endorfina, esse bem-estar que fica depois que você termina a atividade. A dopamina, ela acaba antes, às vezes, de você começar. É quase como se a dopamina fosse a iniciativa e a endorfina fosse a manutenção da sensação de bem-estar, assim como, né, a serotonina, né? Só que a serotonina é a sensação da satisfação, né? Como que eu sei diferenciar a endorfina da serotonina? É muito difícil, na verdade, para você separar elas, porque o que elas sinalizam, né, é um equilíbrio e você tem partes no seu cérebro que sinalizam essas coisas. Vou te dar um exemplo claro. Você sabe como é que você forma um hábito? Acredito que sim. Ótimo. Quando você tira esse negócio aqui, esse negócio entra no seu subconsciente, você faz isso por vários dias seguidos, etc. Exatamente. Ou tem um grande impacto, enfim. Basicamente, a gente tem 2 órgãos que são fundamentais para você formar um hábito. Você tem um negócio que chama striatum ventral e o outro striatum dorsal, tá? O striatum ventral, o pessoal pode já ter escutado um outro nome que chama núcleo accumbente, tá? O núcleo accumbente, ele te dá uma sensação de nível de recompensa. O striatum dorsal, ele fica percebendo a variação
dos neurotransmissores no cérebro para entender se você está numa situação de bem-estar ou de desconforto. Então, quando você, por exemplo, quando você assiste uma aula de francês, você encontra com uma pessoa e fala um pouquinho de francês, opa, sinalzinho de recompensa. Quem está funcionando? Estratum ventral, o núcleo accumbente. Aí você vai a um restaurante francês e o chefe te atende, o chefe é francês. E você consegue fazer o seu pedido em francês. Opa, mais uma sensaçãozinha de bem-estar por aquela situação. E que pode ser em qualquer coisa, pode ser exercício também, né? Mas qualquer situação. E eu vou falar de línguas, assim, em relação a uma satisfação que está correlacionada com segurança, né? Você conseguir se expressar numa outra língua para numa viagem você saber se posicionar, né? Quando você faz isso repetidas vezes, você começa a sentir falta de não fazê-lo. Então, por exemplo, se você for no restaurante, se você falar com uma pessoa, você se sente desconfortável de não conseguir fazer. Então, qual é a tendência? A tendência é você buscar de novo aquela satisfação. O núcleo accumbente, ele é encarregado de passar essa mensagem para o striatum dorsalis, e o striatum dorsalis, quando vê uma coisa muito repetida, ele fala, opa, isso tem que ser um hábito. Então isso acontece, por exemplo, e aí se eu trouxer para o meu dia a dia, exercício e alimentação, tá? Então quando a pessoa ela faz exercício, ela se obriga a fazer exercício durante 2 meses, né? Que é o que a literatura fala, que em média são 66 dias para você cristalizar um hábito. O dia que eu acordar e não for fazer exercício, eu vou sentir que faltou alguma coisa. Isso é o quê? É o meu striatum dorsalis falando, olha, tá faltando isso. O dia que eu for sair da minha dieta, por exemplo, que eu for comer uma coisa muito diferente, né, eu vou sentir uma falta de fazer aquilo que eu estou acostumado. Por quê? Porque é o striatum dorsalis falando isso. E não é especificamente, por exemplo, a falta de endorfina, não é especificamente a falta de serotonina, é, na verdade, a diferença no equilíbrio desses neurotransmissores. De novo, quando a gente trata de medicina, a gente não fala de um herói ou de um vilão. Então, não tem um neurotransmissor que é excelente. Você tem esse equilíbrio. Para eu te dar uma ideia do equilíbrio, aí eu tenho que falar de uma outra parte, vamos falar da amígdala. A amígdala é uma região que está abaixo do que é o nosso striatum dorsalis, o nosso striatum ventralis, e que cuida da nossa irritabilidade, da nossa ansiedade, da nossa compulsividade. Aí você fala, pô, mas isso é uma porcaria, é tudo de ruim. Não, é tudo que você precisa para permanecer vivo.